Em 2009, milhares de pessoas acordaram e descobriram que um livro tinha simplesmente desaparecido dos seus dispositivos. Não foi um hacker. Não foi um vírus. Não foi um erro técnico. Foi a própria empresa que vendeu o livro. Da noite para o dia, a Amazon apagou remotamente das bibliotecas digitais dos clientes um dos romances mais famosos da história. O nome do livro: 1984, de George Orwell. Um livro sobre censura. Um livro sobre controle. Um livro sobre um governo capaz de apagar a verdade e reescrever a realidade. A ironia seria engraçada se não fosse tão assustadora. Porque aquelas pessoas tinham pago pelo livro. Elas acreditavam que eram donas dele. Mas naquele dia descobriram algo perturbador. Elas nunca foram. E se eu te disser que aquilo não foi um acidente? Que isso continuou acontecendo por mais de 15 anos. Em 2024, a Ubisoft desligou os servidores de um jogo que milhões de pessoas haviam comprado. Resultado? O jogo simplesmente morreu. Não ficou ruim. Não perdeu funções. Parou de existir. No mesmo período, a Sony anunciou que centenas de programas de TV comprados por usuários desapareceriam das suas bibliotecas digitais. Em 2025, a própria Amazon voltou aos tribunais acusada de enganar consumidores ao usar a palavra comprar para produtos que poderiam ser removidos depois. Percebe o padrão? Você paga, recebe acesso. Mas posse é outra história. E talvez esse seja o maior truque da economia digital moderna. Convencer bilhões de pessoas de que acesso é a mesma coisa que propriedade. Vamos fazer um teste rápido. Abra seu celular. Spotify, Netflix, Prime Video, Disney+, Steam, Kindle, Game Pass, Adobe. Agora responda. Quantas dessas coisas são realmente suas? Cadê todos os seus filmes, séries, documentários, suas músicas, seus jogos, seus programas? Se essas empresas fechassem amanhã, o que sobraria? Onde vou para acessar essas coisas? O que faço? Como faço? Há 20 anos essa pergunta pareceria absurda. Hoje ela é desconfortavelmente real. Porque sem perceber, nós migramos de um mundo onde comprávamos produtos para um mundo onde alugamos permissões. E existe um nome para essa transformação. Um economista chamado Yanis Varoufakis acredita que o capitalismo passou por uma mutação. Segundo ele, as maiores empresas do planeta não estão mais vendendo produtos. Estão controlando territórios. Territórios digitais. Pense no feudalismo medieval. O senhor feudal não vendia a terra. Ele controlava o acesso a ela. Quem quisesse plantar precisava seguir suas regras e pagar uma parte da produção. Agora substitua a terra por plataformas. Amazon, Google, Apple, Meta, Microsoft, Spotify, Steam, Netflix. O território virou digital. E nós passamos a pagar para existir dentro dele. Não importa se você é consumidor, criador de conteúdo, músico, vendedor ou desenvolvedor. Todos dependem de plataformas que não controlam. E quando a plataforma muda as regras, todo mundo precisa se adaptar. É por isso que tanta gente considera o conceito de tecnofeudalismo exagerado. Mas também é por isso que tanta gente acha impossível ignorá-lo. Durante décadas, comprar significava possuir. Você comprava um disco. Ele era seu. Comprava um livro. Era seu. Comprava um cartucho. Era seu. A loja podia fechar. A fabricante podia falir. Nada disso importava. O objeto continuava na sua estante. Seu acervo particular. Sua coleção. Depois vieram os downloads. Ainda existia uma sensação de posse. Os arquivos ficavam no seu computador. Mas então chegou a nuvem. E a nuvem mudou tudo. Hoje, em muitos casos, você não possui mais o produto. Possui apenas uma autorização temporária para acessá-lo. E sendo obrigado a pagar todo mês para continuar a ter acesso a ele. Uma autorização que pode ser alterada, limitada ou removida por alguém do outro lado do mundo. E é aqui que a história fica realmente interessante. E aqui, a história toma um rumo inesperado. Porque justamente a geração que nasceu dentro desse sistema, começou a questioná-lo. A geração Z cresceu cercada por streaming, aplicativos, nuvem, assinaturas. Tudo parecia apontar para um futuro totalmente digital. Mas aconteceu algo curioso. Os jovens começaram a dar valor à mídia física. E isso não faz sentido à primeira vista. Afinal, por que alguém escolheria algo menos prático? Por que comprar um álbum físico, se milhões de músicas cabem no celular? Por que comprar um filme, se existe o streaming? A resposta é simples.
Porque possuir ainda tem valor. Quando você compra um vinil, ninguém pode removê-lo da sua estante. Quando compra um livro físico, nenhuma atualização pode apagá-lo. Quando compra um Blu-ray, nenhuma disputa contratual entre empresas faz ele desaparecer. Aquilo é seu, de verdade. E existe um dado particularmente interessante. Milhões de jovens estão comprando vinis. Eles não estão comprando apenas para ouvir. Estão comprando para ter, para colecionar, para preservar. Em algum momento, um jovem, influenciado pelos pais e avós, percebeu o quão fantástico é levar para casa aquele item. Saber que ele é seu para sempre, independente de internet. Sem precisar pagar mensalidades. Mesmo que aconteça um apagão, ou que uma plataforma suma com seus arquivos, a sua mídia física estará a salvo na sua coleção particular. E assim, continuará existindo, independentemente de qualquer servidor. Talvez essa seja a grande contradição da era digital. Pense bem, basta deixar de pagar uma fatura, e você perde o acesso a tudo. Fica de mãos vazias. Nada para ler, nada para assistir, nada para jogar. Agora, pare e reflita. Quantos livros, discos e filmes você teria hoje, com tudo que já gastou em assinaturas? A geração mais conectada da história está redescobrindo o valor de possuir coisas físicas. Não porque odeia a tecnologia, mas porque finalmente entendeu o que ela pode tirar. Sem falar que não precisamos extinguir uma para ter a outra. Ambas podem coexistir. Ambas têm seu valor, sua importância histórica. A mídia física é a base para a preservação da nossa cultura. É o nosso backup contra qualquer adversidade. E viva aos colecionadores, que mantêm viva a chama do amor por suas coleções. Seja de filmes, músicas, livros ou jogos. Terminando aqui, vou abrir minhas caixas e dar uma boa olhada nos meus DVDs e bora ampliar a coleção, buscando aqueles jogos completos que não dependem de atualizações monstruosas. E você? Tem alguma mídia física ou conhece alguém que tenha? Comente aqui embaixo. Vamos conversar sobre esse tema tão atual. E talvez seja aqui que o debate sobre tecnofeudalismo faça mais sentido. Porque no fundo essa discussão nunca foi sobre DVDs, nem sobre vinis, nem sobre videogames. É sobre controle. Quem controla aquilo que você usa todos os dias? Você ou a plataforma? Durante décadas, comprar significava independência. Depois da compra, a relação terminava. Hoje acontece o contrário. A relação nunca termina. Mesmo depois do pagamento. Mesmo depois do download. Mesmo depois de anos. A empresa continua presente. Continua definindo regras. Continua controlando acesso. Continua decidindo o que permanece e o que desaparece. E quando você percebe isso, uma pergunta inevitável surge. Quantas das coisas que você acredita possuir realmente pertencem a você? Talvez ninguém esteja abandonando o streaming. Talvez ninguém esteja abandonando a tecnologia. Essa não é a questão. A verdadeira mudança é outra. As pessoas estão começando a separar duas coisas que pareciam iguais: acesso e posse, porque não são a mesma coisa. Talvez o maior truque da economia digital moderna tenha sido convencer bilhões de pessoas de que elas eram equivalentes. E talvez a maior reação a esse sistema esteja acontecendo agora, silenciosamente, nas estantes, nas coleções, nas bibliotecas pessoais, nas pessoas que decidiram guardar aquilo que realmente importa. Então me responde nos comentários. Qual foi a última coisa física que você comprou? Um livro? Um CD? Um jogo? Um filme? E principalmente, você comprou porque precisava, ou porque queria ter certeza de que ninguém poderia tirar aquilo de você? Quantos dos produtos digitais que você usa hoje podem simplesmente desaparecer amanhã?